Quando eu olho para essa quantidade de prédios e essa quantidade de janelinhas, o que eu imagino é quantos consumidores tem em cada uma dessas janelas, não é verdade? E por mais diferentes que eles sejam, eles têm um mesmo comportamento de compras. E se você souber exatamente como cada um desses consumidores pensa, você sabe exatamente como vender para eles. E essa maneira, esse comportamento, se chama jornada do consumidor. Exatamente. E é essa jornada do consumidor que agora a gente vai ver lá no estúdio. Olá, tudo bom? Bem-vindo aqui ao Conrado Adolfo. Nessa aula, a gente vai ver sobre a jornada do consumidor. A jornada do consumidor é você olhar como acontece um processo de compra pelos olhos do consumidor. Porque lembre-se que quando você cria um negócio, é importante que você crie um negócio que funcione para ele. Então, você tem que olhar toda a perspectiva do negócio do ponto de vista do próprio consumidor. E a jornada do consumidor é que vai fazer com que você tenha esse ponto de vista. Então, primeira coisa, você tem aí a sua jornada do consumidor, a gente tem alguns papéis nessa jornada. O primeiro papel é o papel do tranquilo. Tranquilo, quer dizer, ele está olhando para a vida dele, para o nada, tranquilo, sem nenhum problema aparente. Ele não sabe que tem um problema. A jornada do consumidor olha o ponto de vista do consumidor com relação ao negócio. E o tranquilo é o primeira pessoa, o primeiro comportamento que você vai ter que olhar para esse consumidor. A partir do momento que você olha para esse tranquilo, e de repente ele descobre, tem um problema. E quando ele tem um problema, ele passa para o segundo estágio. O segundo estágio é o incomodado. Então você tem uma pessoa agora, uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, uma cambuza, ela tem um problema. Ela descobriu que a vida dela não era aquela maravilha. Por exemplo, digamos que eu entre no Facebook e aí eu descubro um anúncio, e até agora eu estou na minha vida tranquila. E aí eu descubro um anúncio falando o seguinte: homens acima de 40 anos têm tendência a problemas de colesterol alto. Você já checou se o seu colesterol está alto? Aí eu estava tranquilo e de repente eu olho e falo o seguinte: nossa, eu tenho mais de 40 anos e eu não sabia que o meu colesterol poderia estar alto. Agora eu sou um incomodado, eu tenho um problema. E logo depois disso eu vou pesquisar soluções. Como assim? Quando eu estou incomodado, eu apenas me incomodo com alguma coisa. Quando eu passo para o pesquisador, que é o terceiro estágio, agora eu estou pesquisando soluções. Agora, muito importante que você entenda o seguinte: cada um desses três estágios, eles geram um tráfego, eles geram uma audiência de diferentes temperaturas. Então, vou resumir para você. Se você é um tranquilo, você não é uma audiência com uma temperatura alta para comprar um produto. Se você é um incomodado, você já sabe que você tem um problema. Então você já é uma audiência morna para comprar um produto. Agora, se você é um pesquisador, você agora está pesquisando com a sua lupa pela solução. Então agora você é uma audiência quentíssima para comprar um produto. Quando você tem uma audiência quente, é óbvio que é muito mais fácil de você vender. Mas aqui vale a regra do 99-1. O que significa isso? 90% das pessoas estão tranquilas. 9% já estão incomodadas. Descobriram que tem um problema específico. 1% já descobriu que, de fato, precisa resolver o problema e já está com a lupa pesquisando pela solução. Depois disso, você entra no comparador. O comparador é: o pesquisador descobriu várias soluções e agora ele vai comparar uma solução com outra. Mas aí mora um grande problema. Digamos que você esteja vendendo um curso de inglês. O comparador, ele não sabe inglês, por isso que ele está procurando um curso de inglês. Então, como que ele vai comparar soluções que ele não conhece para que ele escolha entre uma ou outra? É difícil, né? Porque ele não conhece. Quer ver um outro exemplo? Digamos que você esteja procurando uma casa de praia numa cidade litorânea do seu estado. Você não conhece o lugar, você não conhece as casas. Então você tende a escolher por critérios muito subjetivos. Se você não tiver, você como consumidor, não tiver a perfeita
a noção exata do que é cada uma dessas casas, você tende a escolher por critérios subjetivos. E a partir daí, vale tudo, a cor da casa, se a rua da frente é de terra ou não, ou a distância até a praia, mas não necessariamente a casa é a melhor. É por isso que o comparador, ele gera tantos problemas na hora da compra. Então, inicialmente, você tem uma pessoa tranquila, que é o tranquilo, depois disso ela descobre um problema, se transforma em incomodado, o terceiro estágio é o pesquisador, e agora, após achar diversas soluções, você vira um comparador. Só que o comparador, ele tem diversas dúvidas. Olha o ponto de interrogação no comparador. Ele tem diversas dúvidas. Ele não sabe exatamente se aquilo serve para o negócio dele ou não. Ele não sabe se aquela solução vai realmente resolver o problema que ele tem. Ele tem dúvidas sobre a entrega do produto. Ele tem dúvidas sobre o vendedor se é idôneo ou não. Ele tem diversas dúvidas. E a partir daí, o comparador, ele esbarra numa parede. E que parede é essa? A parede das dúvidas e das objeções. Uma parede grossa. Quanto mais dúvidas ele tem, mais objeções ele tem, menos ele consegue passar por essa parede. E esse é o grande problema da maior parte das empresas. As empresas não sabem que o comparador está de frente à parede das dúvidas e objeções. E quando a empresa não sabe disso, ela não mata as dúvidas do comparador, logo, ela não consegue fazer com que o comparador se transforme no próximo estágio, que é o estágio do comprador. O comprador, ele conseguiu transpor aquela parede, ele conseguiu comprar de fato o produto. Agora ele é um comprador, ele comprou o produto. E a partir daí, ele se transforma no último estágio, que é o estágio do avaliador, que é aquela pessoa que pega o produto e fala, gostei ou não gostei? Algumas pessoas não gostam, outras pessoas gostam. E aí você entra no que a gente chama do círculo dourado. O círculo dourado é o avaliador falando bem do produto para o pesquisador, ou para o incomodado, ou até para o tranquilo. Quando um amigo seu fala bem sobre um produto, você pode estar tranquilo e você nem sabe que você tem um problema que aquele produto resolve. Você pode estar incomodado e aí você vai querer ouvir mais. Nossa, mas fale-me mais sobre essa solução, esse carro que economiza muita gasolina porque o meu carro gasta muita gasolina. Ou então, fale-me mais sobre essa nova rede social de médicos, porque eu estou querendo me conectar com outros médicos. Eu já estou incomodado, mas eu nem comecei ainda a pesquisar a solução. Ou então, o avaliador acaba falando para o pesquisador, que já é aquela audiência quente, aquela audiência que já está pesquisando. Quando você está pesquisando por algo e você encontra aquilo que você está pesquisando pelo depoimento de um cliente de algum produto, você está numa audiência quentíssima. Ou seja, você quer resolver aquele problema logo. Um problema é como uma luz que fica piscando aqui do seu lado e você, toda hora você olha e fala, nossa, esse negócio não para de piscar aqui do meu lado. É isso que é um pesquisador, aquela pessoa que não aguenta mais o incômodo e quer resolver logo. A gente vai ver ao longo do curso a fórmula da urgência também. A urgência, ela é igual à intensidade da dor vezes a frequência da dor. Quando você descobrir em outras aulas como que você aproveita essa fórmula da urgência, você vai descobrir como que você aproveita cada temperatura de audiência que você tem. O tranquilo, uma audiência fria, o incomodado, uma audiência morna e o pesquisador, uma audiência quente. Esse é o ciclo normal da jornada do consumidor, a jornada tradicional, mas se você segue somente essa jornada, e todas as empresas, ou boa parte delas, segue exatamente essa jornada tradicional, o que acontece é que você acaba caindo em um buraco de conversão, ou seja, onde a sua compra ou a sua venda é cada vez menor. Vendas de 0,2% de conversão, 0,4%, 0,1%, 0%. Por quê? Porque você caiu
no comparador e na parede das dúvidas e objeções. Na próxima aula, o que a gente vai ver é justamente como que você cria uma nova jornada do consumidor, para você não ficar refém do comparador, que não consegue comparar o seu produto com o concorrente, porque com critérios objetivos, porque ele não entende do seu produto e nem do seu serviço. E aí você vai ver como que esse método ele pode alavancar demais as suas vendas. Por enquanto, o que a gente tem que entender é a jornada do consumidor tradicional. A jornada do consumidor que tem o tranquilo, que tem o incomodado, que tem o pesquisador, que tem o comparador, a parede das dúvidas e objeções, o comprador e o avaliador. A partir daí, você vai ver como que o método pode fazer com que você venda muito mais. Um grande abraço e até a próxima aula.